Bom, é meio dramática essa capa, eu sei. Mas, cara, tem algumas coisas que realmente podem destruir a sua road trip. Se ela não for bem planejada, vai virar um pesadelo. Então, nesse vídeo eu vou te falar 5 coisas que podem acabar com a sua road trip dos sonhos. Vamos lá então. A primeira delas é não definir as cidades que você quer visitar. Bom, o que fazer isso pode causar? Você pode acabar tendo que pular uma ou outra cidade que você realmente queria visitar, porque você visitou uma ou duas lá que nem estavam nos seus planos, mas você acabou indo, ficando mais tempo que queria, e agora você vai ter que correr, então você não vai poder visitar aquela cidade que você realmente queria, porque senão você não consegue pegar o seu voo de volta. Mas então qual que é o melhor método para você usar, né, para definir as cidades que você quer realmente visitar? É óbvio que isso é pessoal, né, depende de cada um, mas tem algumas estratégias que você pode usar que vão te ajudar aí a definir isso de uma vez. E isso vai prevenir alguns problemas. Em primeiro lugar, você vai abrir o Google Maps e vai já começar a marcar aquelas cidades que você não quer deixar de visitar de jeito nenhum. Você vai clicar nessas cidades e colocar uma bandeirinha verde lá, um íconezinho, para não esquecer que aquela cidade está nos seus planos. E se você nunca fez isso antes, não se preocupa, é super fácil. No Google, abrindo no desktop, né, você vai entrar lá no mapa, vai clicar na cidade que você quer, aí aqui do lado vai ter um lugarzinho para você clicar em salvar. Aí você vai decidir qual desses ícones aí você prefere. Pode ser a estrelinha, pode ser a bandeirinha, a malinha. A gente acaba sempre usando a bandeirinha verde, porque ela chama mais atenção no mapa. Aí você já coloca essas bandeirinhas ou o símbolo que você escolher nessas cidades que você não quer deixar de visitar na sua road trip. Aí o segundo passo é você pesquisar o que tem para fazer nessas cidades. Quais são as atrações principais dessa cidade? Quantos dias inteiros você acha que são suficientes para você conhecer a cidade do jeito que você quer? Depois de ter feito isso, você já vai saber bem, né, vai ter uma ideia boa de quantos dias você precisa, pelo menos para não perder essas cidades principais que você quer visitar. Essa informação é essencial para o resto do seu planejamento. Vou falar mais sobre isso ainda. Aí nesse momento você pode estar se perguntando, mas Max, e como é que fica a espontaneidade aí dessa road trip? E se eu quiser sair do roteiro e visitar uma cidade que não estava no meu planejamento? E essa é uma ótima pergunta, fica comigo que eu vou falar sobre isso mais pra frente. O segundo erro que pode acabar com a tua road trip é não calcular, não pesquisar, né, o tempo de deslocamento entre uma cidade e outra. E o que isso pode causar? Você vai acabar tendo que fazer as coisas correndo de novo porque você achou que chegaria bem mais rápido do que chegou naquela cidade. Por exemplo, se você planejar 2 dias numa cidade, você tem que saber que horas você vai chegar na cidade. E você só vai saber isso se pesquisar lá o tempo de duração da sua viagem. E outra coisa, pode ser que você pegue, sei lá, 5 horas, 6 horas de estrada, ou pegue um engarrafamento, ou clima muito ruim, chuva. E aí você vai chegar na cidade que você queria ficar 2 dias só, super cansado. Você vai querer, sei lá, tirar um cochilo de 2 horas antes de fazer alguma coisa e já vai estar no final do dia. Então os seus 2 dias planejados já viraram 1 e 1/3, vai. Porque você pode acreditar, nem sempre você vai conseguir pegar a estrada, chegar na cidade e já sair logo para bater perna. Depois de um tempo o teu corpo vai pedir para você descansar um pouquinho. Então esse tempo de deslocamento entre uma cidade e outra é essencial para você planejar o tempo de permanência nessa cidade. E para fazer isso é super simples, a gente vai continuar usando o Google Maps, que é o parceirão aí de qualquer planejamento de viagem. Aí você vai clicar na cidade que você vai visitar e depois vai clicar em rotas. Aí você vai clicar aqui nessas setinhas para colocar o local de origem para cima, sei lá por que aparece trocado no começo. E aí no mapa você vai clicar na próxima cidade, na cidade de destino. Ou você pode escrever também aí no espaço que o Google vai sugerir, você vai clicar e vai ficar lá, origem e destino. Aí você vai reparar que o Google Maps vai te dar o tempo de viagem de um ponto até o outro, de uma cidade até outra. Mas muito cuidado! Ele sempre calcula a duração da viagem baseada no horário que você está fazendo a pesquisa. Então, por exemplo, se você estiver fazendo essa pesquisa de madrugada, que muita gente gosta, eu gosto muito de fazer pesquisa de madrugada, vai ter menos trânsito, então esse deslocamento vai ser mais rápido. Então lembra sempre de saber se o horário que você está pesquisando é o horário real daquele lugar, né, que você está do seu destino, se não vai ter nenhum fuso horário, nenhuma diferença. Para você ter uma ideia se tá, mas está demorando porque está na hora do rush lá, né, de repente. Ou está muito rápido porque está de madrugada. Então lembra sempre disso. Outro detalhe importante é você ter certeza que selecionou lá o meio de transporte que você vai usar, né? Que no caso é o carro. Porque se você colocar lá ônibus, transporte público ou andando, vai dar um número meio absurdo. Se você quiser alterar algumas outras configurações que são super importantes também, você vai clicar aqui em cima em opções e aí você consegue trocar, por exemplo, de milhas para quilômetros. Ou você pode selecionar aí trajetos sem pedágios.
Aliás, na nossa road trip recente, agora que a gente fez nos Estados Unidos, a gente selecionou essa opção de não usar a estrada com pedágio. Aí tudo que a gente precisou fazer foi clicar nessa opção aí para evitar pedágios, que o próprio Google Maps lá no GPS durante a viagem já ia mandando a gente ir para as estradas mais secundárias ou para estradas menores quando a estrada principal tinha algum pedágio. E é sempre bom lembrar que normalmente isso aumenta um pouquinho, às vezes não muda, tá? Às vezes não aumenta nada, mas é comum aumentar um pouquinho o tempo de duração dessas viagens, se você optar por não passar por pedágio. No caso da nossa viagem, a gente queria mesmo ir em estradas secundárias, então o Google foi uma ajuda, até porque a gente passou por lugares sensacionais. Ao invés de passar no meio, né, da cidade, naquela freeway elevada lá, pagando os pedágios e tal, não, a gente foi pelas estradas secundárias, mergulhando mesmo no interior dos Estados Unidos. Então foi muito legal nesse caso. Fora que a gente ia gastar uma grana com pedágio, né? A gente rodou mais de 6.000 quilômetros. A gente foi do sul pro norte, pro leste, pro sul de novo. Então, esse dinheiro todo que a gente ia gastar com pedágio, a gente usou muito bem em outras coisas. Agora, muito cuidado nessa opção de não pagar pedágio, tá? Dependendo do país onde você estiver, se não for um país seguro, ou se não for uma cidade ou um estado seguro, muito cuidado, tá? Por exemplo, se você estiver em países como México ou África do Sul, que apesar de serem bons países, têm uns pedaços muito perigosos, cuidado na hora de evitar pedágio. Às vezes vale a pena pagar um pedágio para ficar numa estrada principal e não cair numa estrada no fim do mundo e, né, correr algum risco de segurança. Então fica a dica. Acho que esse é um bom momento para lembrar que uma boa road trip depende de uma internet boa no celular. Você vai precisar estar com o celular com uma internet confiável. Então a gente usa o chip internacional da America Chip e sempre funcionou muito bem. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tá? Aliás, a America Chip tem planos aí para praticamente pro mundo todo. A conexão é muito boa, não te deixa na mão. Inclusive a gente pode testar isso muito bem, porque a gente rodou, como eu falei, por vários lugares nos Estados Unidos, e se a gente tivesse com a conexão ruim, a gente teria com certeza se perdido em vários lugares ali, tipo interior do Tennessee. Então, assim, ainda bem que a nossa internet foi confiável, a gente conseguiu seguir o Google Maps em tudo que é buraco nos Estados Unidos, foi super tranquilo. Em Portugal também funcionou super bem. Então é melhor não arriscar e contar com uma internet boa, que funciona mesmo. Então vou deixar o link do America Chip aqui embaixo para você entrar lá e conhecer um pouco mais do serviço, como funciona. Vale muito a pena, por isso que a gente sempre recomenda. A terceira coisa que pode destruir a sua road trip é não definir o total de dias, o total de duração da viagem completa. E o que isso pode causar? Enquanto você não definir a duração, né, quantos dias você vai ficar na sua road trip, você não vai poder comprar passagem de avião, não vai poder reservar o carro, ou seja, vai dar problema. Então define logo isso para você não cometer o quarto erro, que é não comprar logo a passagem de avião. Comprar a passagem de avião tem que ser a primeira coisa que você vai fazer assim que você terminar todo o planejamento da viagem. O ideal é comprar aí com pelo menos 2 meses de antecedência, tá? Senão você corre o risco de não só não encontrar uma passagem com preço bom, como até corre o risco de não encontrar passagem para o lugar que você quer. Então, com 2 meses e meio, 3 meses, já vê se dá para comprar essa passagem. Para pesquisar a passagem, eu sugiro sempre o Google Flights, né? Google Voos. É só digitar no próprio Google, você digita lá Google Voos, você vai entrar na página, você vai procurar esse campo aqui, onde tem os espaços para você preencher. Aí é só colocar a origem, destino, clicar procurar, que você vai ter aí todas as opções mais baratas de voos. Aí você vai pesquisar ali, vai ver, né, quais que tem escala, quais voos que são melhores, mais rápidos, que empresa você prefere e tal. Assim que você encontrar um voo que te agrada, eu sugiro também você entrar no site da empresa para fazer a compra. Eu acho que é mais seguro e qualquer problema que der, você fala direto com a companhia aérea, eu acho que é a melhor coisa. Uma dica importante em relação a comprar a passagem, tá? Nunca programa o início da sua road trip, ou seja, o momento que você vai pegar o carro e sair para viajar, nunca programa esse momento pro dia que o voo tá chegando. É sempre bom você chegar de viagem no lugar, ficar pelo menos uma noite nesse lugar e no dia seguinte sair. E o mesmo vale para a volta, né? Quando você estiver terminando a sua road trip, evita pegar o voo de volta para sua casa no dia que você vai entregar o carro. Às vezes não tem jeito, tá? Mas assim, se puder, evita. É sempre bom também, depois de viajar pra caramba de carro, você chegar, entregar o carro, ir pro seu hotel, descansar e no dia seguinte ir pro aeroporto com calma. Isso vai evitar possíveis dores de cabeça que podem acontecer numa viagem. Confia. Bom, e o quinto e último modo de acabar com a sua road trip é não reservar aí hotéis e o carro com antecedência necessária. Agora, tem muita gente que gosta aí de ser espontâneo e tal, principalmente em relação a hotéis de estrada, né? Você pegar a estrada e tal, quando eu cansar eu vou procurar um hotel e tal, e fico, faz parte da aventura, não sei o que e tal.
Beleza, eu entendo totalmente essa parte aventureira e espontânea da viagem, mas toma cuidado. Se você pretende ficar em alguma cidade grande, cidade conhecida, cidade turística, você precisa reservar o hotel com antecedência. Existe a possibilidade em vários lugares do mundo, até do Brasil também, de você não encontrar hotel, pelo menos um hotel bom, né, com preço bom, em cidades muito procuradas. Então reserva esse hotel, ou hotéis, né, o quanto antes. E outra dica boa que eu posso dar aqui é tentar, já que você vai estar de carro, reservar um hotel que não fique dentro da cidade, não, né? Tenta não procurar um hotel logo no centro dessa cidade. Pega o hotel 15, 20 minutos afastado da cidade, aí no dia que você for conhecer essa cidade, você pega o carro, rapidinho você tá lá. Claro, depende muito também se a cidade tem infraestrutura para você estacionar, se o estacionamento da cidade não for muito caro, ou de repente se a cidade tem um transporte público bom, então você vai procurar um hotel que também fica perto de uma estação de metrô, ou trem, ou ponto de ônibus, enfim. Pesquisa bem para saber, claro, se vale a pena você ficar um pouquinho fora da cidade. E sobre reservar o carro, eu não preciso nem dizer como que é importante você fazer isso logo, né? É uma road trip. Então tá implícito que você vai dirigir, você precisa de um carro. Então se você não for usar o seu próprio carro, né, saindo de casa já para fazer a road trip, você tem que reservar esse carro para garantir logo, com antecedência, senão acabou, não tem mais. Você vai passar por um problemão. Então, se você precisar mesmo alugar um carro, eu sugiro que você faça isso logo depois de comprar as passagens. Comprou passagem de ida e volta? Já vai procurar e reservar o carro lá com as datas definidas. Ou seja, a ordem das ações aí é mais ou menos essa. Em primeiro lugar, voo, reserva o voo. Segundo lugar, carro, reserva logo o carro. Aí em terceiro ficam os hotéis, que você pode pesquisar com mais calma também. E as pessoas perguntaram muito onde a gente alugou o carro nessa última road trip, que a gente ficou 25 dias com o carro, né? Então a gente precisava de um carro de qualidade e sem pagar muito. E a gente ficou muito satisfeito com o site da Rent Cars que a gente usa. Então a gente passou a sugerir esse site. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena você clicar lá só para conhecer, pelo menos. É uma plataforma que tem todas as grandes locadoras de carros no mundo, tá? A gente achou o nosso carro pela Alamo, que é super confiável. Preços são ótimos, você vai pesquisar pelo preço mais barato primeiro. Tem notas de avaliação para cada locadora para saber se é uma locadora mais confiável ou não. O pagamento é feito em reais, o que é muito importante, tá? Porque você pode até parcelar se você quiser, em reais, o que é praticamente impossível de fazer se você reservar direto na locadora, principalmente fora do país, né? E a Rent Cars dá para você usar para alugar carros também dentro do Brasil. Então o link tá aqui embaixo, depois você dá uma olhada lá para conhecer mais. A pergunta que não quer calar: é possível ser espontâneo numa road trip dessa, principalmente em road trips que duram mais tempo, né? Então, esse é um tópico super pessoal, tá? Depende muito de cada pessoa a importância de ser mais ou menos espontâneo durante uma viagem. No meu caso, né? No meu caso da Lívia, a gente gosta de deixar pelo menos tudo que for importante, tipo reserva de hotéis nas cidades principais. A gente gosta de deixar isso tudo reservado. A nossa espontaneidade numa viagem está mais dentro daquela cidade. Então a gente foi com o hotel já reservado com antecedência, deixou o carro, ou né, foi de carro até a cidade e saiu para bater perna na cidade. Aí que a gente fica olhando e tal, pô, olha que loja legal, vamos lá, mesmo se a gente não tivesse planejado nada disso. Ou o restaurante super legal que a gente passou bonitão, assim, pô, vamos lá, vamos. A gente vai dar uma pesquisada rápida no Google para saber se não é furada e entra. Então a nossa espontaneidade tá quando a gente está andando, passeando pela cidade. Muito mais do que, por exemplo, no caso dos hotéis. Hotéis a gente gosta de deixar reservado para não ter dor de cabeça, porque a gente sabe que depois de viajar você chega cansado no lugar. Seja chegando de avião ou depois de pegar a estrada e chegar numa cidade, a gente quer ter um hotel confirmado, para não ficar naquela loucura de procurar, tá cheio aqui, tem que ir para outro lugar e tal. Então, a gente é espontâneo, mas não com as coisas mais importantes. Porque, assim, planejar cada minuto da viagem inteira nunca é legal, né? A parte legal de viajar é ser espontâneo de vez em quando. Quando a gente é espontâneo, a gente acaba descobrindo coisas que não descobriria se tivesse planejado tudo, cada minuto da viagem. Exagero no planejamento deixa a viagem meio robótica, meio chata, né? Não tem nada novo acontecendo, porque você já pesquisou tanto sobre tudo que você não faz nada diferente na prática, né? E é por isso mesmo que a gente nunca usou pacote turístico. A gente não gosta de comprar pacote turístico porque a gente é obrigado a ir para tal lugar para comer, é obrigado a ir na atração X ou atração Y. Às vezes a gente está passeando por uma cidade, encontra um ponto aí, isso é muito comum. Isso aconteceu muito em Nova York, por exemplo, ou em Chicago. A gente encontra um ponto que a gente gosta e a gente fica lá um tempão. Totalmente não planejado, mas é um lugar, é um clima que a gente gostou tanto naquele lugar que a gente fica lá tranquilo, sem se preocupar com guia chamando para pegar ônibus para voltar e tal. Então é super importante sim ser um pouco espontâneo e não planejar cada minuto da sua viagem. Então o meu conselho para você que está assistindo é: capricha no planejamento da sua viagem para você poder ser espontâneo durante a viagem. Combinado? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Grande abraço, beijos, até a próxima.